Bom, então vamos analisar o caso agora em que a aceleração A ela é constante, ó. Então vamos lá, ela é constante. O que significa que ela é constante? Que ela não depende do tempo, certo? Então ela é um valor, é uma aceleração vetorial fixa, é um vetor constantezinho lá. Então, como é que a gente descobre agora a velocidade e a posição em função do tempo, certo? Então, ó, vamos lá. O que a gente tinha visto até então? A gente tinha visto que para eu achar a velocidade, eu preciso integrar a aceleração. Então, ó, vamos fazer essa integração, certo? Um momentinho. Então, ó, a velocidade num tempo t1 genérico, depois a gente pode até mudar a nomenclatura, vai ser igual a velocidade inicial num tempo t0 mais a integral de t0 até t1, nesse intervalo que eu estou analisando, da aceleração em função do tempo, em relação ao tempo, tá bom? Vai ser essa integral. Agora, olha, veja bem, como a aceleração é constante, eu posso colocá-la para fora da integral. Ela não muda em função do tempo. É quase como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Integral de 2 dx é igual a... Eu posso colocar o 2 para fora, porque ele não depende da variável x que eu estou integrando. Então vai ser 2 vezes a integral de dx, certo? E é isso que eu vou fazer exatamente aqui. Então vai ficar v, velocidade inicial no tempo t0, certo? Mais a integral... Opa! Eu vou colocar do lado, então. Integral de dt, t0 até t1, e a aceleração fora. Então basta fazer essa integral e multiplicar pela aceleração, certo? Agora, que estranho, né? Porque parece que tem uma integral vazia. O que eu estou integrando aqui? Parece que não estou integrando nada, parece que tem algum problema, mas na verdade não. Porque é como se eu estivesse integrando 1, né? 1 vezes dt, que é como se fosse aceleração vezes 1, né? Então fica um 1 aqui dentro, é como se eu estivesse integrando 1. Como é que eu resolvo essa integral agora, né? Então vamos ver. Integral de t0 até t1 de 1 dt. O que é isso, né? Bom, isso daqui vai ser o seguinte. Integral de t0 até t1. E 1 é a mesma coisa que t elevado a 0. Porque uma variável, um número elevado a 0 vai dar 1, né? Então é só pegar essa variável elevada a 0. Então agora eu estou integrando um polinômio na minha variável t, né? E polinômio a gente sabe integrar. Como é que funciona a regrinha de integração de polinômios? Bom, eu vou somar 1 no expoente, então se é 0 eu vou somar 1, 0 mais 1. E dividir pelo expoente que ficou, então dividir por 0 mais 1. E aplicar os intervalos de integração, então de t0 até t1. Então t0 até t1, certo? Isso daqui vai ficar basicamente t aplicado de t0 até t1, que vai ficar t1 menos t0, certo? Tudo bem? Então, substituindo isso ali, eu vou ter que a velocidade em t1 vai ser igual à velocidade em t0, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes t1 menos t0, que é o nosso ΔT, né? Então, eu poderia escrever assim, v inicial, né, velocidade no tempo t0, mais aceleração vezes ΔT. Que é o que a gente conhece, né? É do lado do ensino médio, só que a gente tinha visto isso sem os vetores, sem a relação vetorial. Então, sem os vetorizinhos em cima. Então, imagina se fosse um escalar, se fosse tudo na direção x, né? Seria uma equação escalar. Seria v é igual a v0 mais aceleração vezes o ΔT, certo? Que é basicamente a aceleração, a velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quando a gente está pegando uma aceleração constante, a gente está analisando o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Então, isso daqui vocês já conheciam do ensino médio, basicamente, certo? Só que sem as relações vetoriais e sem essa demonstração mais técnica usando integrais, certo? Uma aplicação mais simples desse formalismo que a gente está aprendendo agora. E agora, como é que a gente descobriria a posição? Então, vamos dar uma olhada. Ó, a posição, eu vou ter que basicamente integrar, então, a velocidade. Só que, ó, aqui eu estou usando velocidade em função de t, e aqui eu tenho velocidade em função de t1. Não tem problema, é só mudar a nomenclatura. Então, velocidade num tempo t, eu só estou trocando o nome de t1 para t agora, né? Então, vai ser a velocidade inicial, v de t0, mais a aceleração
t menos t0, certo? Só mudei a nomenclatura, não tem o menor problema. Uma variável muda, não quer dizer muita coisa, eu posso mudar o nome. Então, ó, vamos lá. A posição, num tempo t1, vai ser a posição inicial, num tempo t0, mais a integral de t0 até t1 da velocidade, em função do tempo, dt, certo? Então, vamos fazer essa integração. Vai ficar r de t0 mais... Aí eu vou integrar isso daqui, né? Então, integral da soma é a soma das integrais. Vai ficar integral de t0 até t1 de v de t0, certo? dt, mais integral de t0 até t1 da aceleração, e aqui eu vou colocar t menos t0 dt, tá bom? Agora veja uma coisa, o v de t0, a velocidade inicial, ela é uma constante, ela é um vetor constante da velocidade inicial, ele não muda, é um vetor constante. Então acontece a mesma coisa que aconteceu aqui com a aceleração, eu vou botar ela para fora da integração e vai aparecer um t1 menos t0, um ΔT basicamente, né? Então vai ficar r de t1 igual a r de t0 mais v de t0 t1 menos t0, que é basicamente o ΔT, que nem aconteceu aqui com a aceleração, né? Apareceu isso daqui. E agora essa integral aqui, eu sugiro que a gente faça uma mudança de variável só para ficar claro o que está acontecendo. Então vamos resolver ela aqui no cantinho, depois a gente só coloca o resultado ali embaixo, tá bom? Então eu vou fazer uma mudança de variável, ó. Eu vou chamar t menos t0 de s. Ou u, o que vocês preferirem, enfim. Vou chamar s de t menos t0. Então, se eu pegar e derivar s em relação ao tempo, bom, eu vou chegar aqui, bom, derivada de t em relação a t é 1, né? E derivada de t0 em relação a t, como t0 é uma constante, é um valor, é o tempo inicial, isso daqui vai dar 0. Então, ds dt é igual a 1. Então, eu vou ter aqui ó, que ds é igual a dt, certo? Ah, e por que você está fazendo isso, Vitor? Eu não estou entendendo direito. Ah, calma lá, vamos dar uma olhada. Como eu tenho essa integral de t0 até t da aceleração de t menos t0 dt, eu vou poder escrever ela assim, ó, integral a aceleração, t menos t0 não é s, então vamos substituir por s, então vezes s, dt é a mesma coisa que ds, então substitui aqui, ó, ds. E agora, ó, quando o t vale t0, o s vale 0. Então vai ser uma integral de 0 até. E quando o t vale t, né? O dt vale t1, t1 no caso, né? Isso daqui vai valer t1 menos t0. Então vai ser uma integral até t1 menos t0, certo? Porque eu tenho aqui s de t0 é 0, que é o meu menor extremo de integração. E S de T1 é igual a T1 menos T0, que é o nosso extremo de integração superior, tá bom? E agora a gente termina de resolver. Como a nossa aceleração é constante, está multiplicando aqui, eu posso botar ela para fora da integração. Então vai ficar a aceleração constante, certo? Vezes a integral de 0 até T1 menos T0 de S dt, ou S ds. Agora, olha só que interessante, isso daqui também é um polinômio. S é a mesma coisa que S elevado a 1. Então, como é que a gente faz essa integração? Vamos fazer assim, ó. A gente soma 1 no expoente, então 1 mais 1, e divide pelo expoente que ficou, 1 mais 1, certo? E aplica de 0 até T1 menos T0, tudo bem? Então, vai ficar aceleração A vezes S quadrado sobre 2, de 0 até T1 menos T0. Daí, na hora que você aplicar, isso daqui vai ficar A vezes T1 menos T0 ao quadrado sobre 2, que é ΔT quadrado sobre 2, tá bom? Então, vamos substituir isso aqui no nosso cantinho. Vai ficar mais aceleração vezes T1 menos T0 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, ó, chegamos na nossa relação. Olha só.
Agora eu vou só trocar por ΔT só para ficar mais claro, tá? Então a posição num tempo T1, né? Vai ser igual a posição inicial R de T0, mais velocidade num tempo T0 vezes ΔT, mais A ΔT quadrado sobre 2. E olha só, isso daqui agora está mais familiar. Isso daqui vocês também já conhecem do ensino médio, né? Só que não com as relações vetoriais e com outros nomes. Então, por exemplo, se eu tomasse o T0 como 0 e o T1 como T, isso daqui seria tipo um S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Que é a fórmula do sorvetão, né? S igual a sorvetão. S0 mais V0T, AT quadrado sobre 2. Isso aqui vocês também já conhecem do ensino médio. Aqui eu apresentei um pouco, então, uma dedução com outras ferramentas, usando o cálculo, para a gente entender melhor como funciona essa descrição geral da cinemática que a gente faz, que é absolutamente válida em qualquer ocasião, certo? Para a gente entender melhor como usa essas ferramentas para resolver alguns problemas e como ela também explica, também resolve algumas situações que a gente já tinha encontrado anteriormente em física, tanto no ensino médio já, analisando o MRUV. Agora, alguns comentários, né? Eu falei, isso daqui é absolutamente comum, né? Então, por exemplo, a gente tratar em problemas de lançamento oblíquo, isso daqui vai aparecer bastante, porque a aceleração da Terra, da gravidade terrestre aqui na superfície da Terra, é o que a gente conhece, e ela é constante. Só que tem que tomar um cuidado, por exemplo, quando eu resolver esses problemas, que ele é fundamental, que vocês não podem cometer esse tipo de erro. Que, por exemplo, se eu adotar um sistema de referências assim, se minhas coordenadas forem assim, ó, x e y, por exemplo, os meus versores, por exemplo, vão estar assim, ó. Aqui eu tenho o meu versor i, certo? E aqui eu tenho o meu versor j. Então, qual que é a minha aceleração, no caso? A aceleração da gravidade, né? Que eu vou colocar assim, ó, g vetor. Ah, legal. E como é que eu escrevo isso? Isso daqui vai ser g na direção vertical, né? J. Não, né? Você tem que tomar cuidado, porque ela aponta para baixo, então tem que botar menos. Então é 9,8 metros por segundo quadrado, né? Na direção menos j, na direção para baixo, porque g aponta para baixo, certo? Tudo bem? Então tomem cuidado com esse sinal, que ele é fundamental, e se errar, os problemas vão ficar completamente incorretos na hora de resolver eles, certo? Então aqui um exemplo, uma aplicação clara de como usar esse tipo de ferramenta, e como é que e usando essa anotação de versores em coordenadas cartesianas, a gente consegue ver como é que eu posso substituir isso aqui dentro, né? Então vai ficar uma equação vetorial em termos dos versores I, J e K, no caso basicamente o J aqui, né? Bom, é isso. Agora a gente vai analisar alguns outros casos de cinemática que necessitam um pouco mais de trabalho.